Então, que nós possamos aí agradecer o nome do Senhor. Bom, agora nós voltamos aqui, né? Houve aí uma queda técnica aí. Então, os irmãos, você que estava em casa, você perdeu o período da oração. Mas nós oramos pela tua casa, nós oramos pela sua família, nós oramos pelo teu lar. E nós vamos agora cantar um cântico. Esse cântico é um cântico de restauração, de profecias sobre a família, sobre o lar. Eu creio que nessa promessa, através do louvor, da adoração a Deus. Esse cântico, ele diz assim, que sobre a tua vida eu vou profetizar, que nenhuma maldição vai alcançar, ou seja, nenhuma maldição vai alcançar a nossa casa. Vamos declarar nesta noite, então? Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Não vou calar meus lábios, não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, eu vou manifestar a graça, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida, sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. A família, sobre a família vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca. Aleluia, Senhor. Abençoa a nossa família, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa cidade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, glorificar o nome do Senhor. Amém. Nós vamos à palavra de Deus esta noite. Nós vamos à palavra de Deus agora, em nome de Jesus. Queria compartilhar da porção de Deus. Como o Jadson falou, nós não estávamos preparados. Amém. Eu diria para os irmãos que nós não estávamos preparados, mas nós estamos adaptando a circunstância. O David está pedindo, irmãos, quem está usando Wi-Fi, não usar, porque é isso que está interferindo, que derruba. Pode usar os dados? Os dados sim, mas não usar Wi-Fi. Assim, pegar que a gente tem uma internet que não usar só os dados. Inclusive eu também já estou fazendo isso nesse momento. Ó. Tinquim, pronto.
tá? É bom que a gente vai descobrindo, irmãos. É como o Jadson disse, nós não estávamos preparados, então a gente está aprendendo. E a gente tem apanhado, irmãos, aqui constantemente. Eu peço perdão, você que está na sua casa. Aqui nós voltamos, nós estávamos com um número de pessoas, já quase recuperamos todos aquele número que estava online conosco. Mas eu peço perdão, você que está em casa, porque nós estamos aprendendo aqui juntos, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero compartilhar nessa noite da palavra de Deus. E eu pediria a você que está na sua casa, os irmãos que estão aqui vão acompanhar a leitura, mas quem está em casa, também eu peço que os irmãos acompanhem, vai aparecer aí o texto, vai estar para aparecer, né, Jonathan, o texto, né? Para os irmãos acompanhar. Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 4, eu vou ler do 1 ao 7. Gênesis 1, tá? Peço para os irmãos presentes aqui bastante atenção, tá, irmãos? Porque eu sou meio que nem o Jasper, meio sinestésico, qualquer coisa eu me desvio assim, eu perco o foco, né? É bom a gente estar focado no que Deus tem para nós. Deus tem coisas grandes e firmes, diz a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 4 vai dizer assim, irmãos, verso 1 e diante. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terra. E aconteceu que, a cabo de alguns dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fazeres bem, o pecado que jaz à tua porta é para ti, será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Amado Deus, Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, essa tua santa e bendita palavra. Nesta noite, neste lugar, Senhor, nós queremos proclamar tua salvação, e que a tua palavra, Senhor, ó Deus, produza em nós o poder que para ela foi destinado a nós, de transformar, de modificar e de restaurar, e que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê renovo, e que o Senhor, Pai, ó Deus, nos abençoe, agracie com tua doce presença, repreendendo todo espírito contrário e nos dando a bênção, em nome de Jesus, amém. Pode, vocês estão aqui sentar, você que está em casa, ouça a palavra. Jonathan, vê o horário para mim, por favor, filho, tá? Me mantém informado aí, tá bom? Quantos minutos eu tenho até as 20 horas, e eu quero controlar direitinho, para a gente fazer tudo certinho, amém? Tá bom? Graças a Deus. Faltam quantos minutos para as 20 horas? Então tá bom. Então tem bastante tempo. Queridos, eu louvo a Deus, porque a palavra de Deus está sempre falando conosco. E eu quero compartilhar nessa noite com os irmãos de algo maravilhoso, porque a palavra de Deus é sempre algo maravilhoso. Hoje de manhã nós falávamos sobre prioridade, mas eu quero falar agora nessa noite aqui sobre nós às vezes fazemos certo, ou às vezes não sempre devemos fazer certo, e tem circunstância que foge do nosso controle, mas Deus está no controle de todas as coisas, todas as coisas. Eu olho para a palavra de Deus e vejo aqui, nesse texto, falando de Caim e de Abel, mais precisamente, pela ordem, porque Caim era o mais velho, Abel era o mais novo, e o texto vai dizer que eles são os primeiros filhos de Eva, de Adão e Eva, depois do pecado, depois de serem expulsos do Éden, eles têm esses filhos. E aqui diz que um foi pastor de ovelhas e o outro foi lavrador de terra. E eu quero aqui me atentar porque que Deus é tão maravilhoso, quanto Deus, Ele espera de nós, que nós tenhamos em nós o Espírito Santo discernimento para tomar decisões, para fazer as coisas. Eu quero falar nessa noite sobre ira. A ira. Qual de nós que já não ficamos irados com alguma coisa, que não ficou irado? Porque, irmãos, ficar irado não é problema, não é pecado se irar. Porque a Bíblia fala assim: ireis e não pequeis. O problema é colocar em prática a decisão da ira. E eu vejo aqui nesse texto um grande exemplo, porque quando Caim, a cabo de dias, diz a Bíblia que passaram-se alguns dias, Caim ele separou dos seus frutos e levou como oferta a Deus. Você sabe, todo mundo aqui que está aqui, ou quem está na sua casa, quando você vai no mercado, você fala: ó, tal dia é bom ir no mercado tal. Aqui na cidade tem vários mercados, eu não vou falar o nome para não fazer
merchan de graça, até porque eu não ganho um centavo deles, né? Mas o mercado A vai ter feirinha, e você vai lá porque chega fresco. Ou no mercado B vai ter promoção e vai chegar um caminhão com isso, com frutas, hortifrutis. Você vai lá porque você também quer absorver aquilo, fresco. Ninguém gosta de comprar coisa murcha, né? Você já viu o resto de feira? Ninguém quer levar. E às vezes o feirante ele abaixa o preço. Ele fala, olha, é fim de feira, já está murcho ali aquele tomate, tomou sol aquela cenoura, põe numa bacia e faz por R$2 para levar. Porque ninguém quer, ninguém gosta de coisa que não assim, passada. Mas nós vemos aqui que Caim, ele tomou uma postura de oferecer algo para Deus, que ele não estava assim muito preocupado com a qualidade do que ele ia oferecer para Deus. Ele ia oferecer para Deus, mas ele ali naquele momento separou, ele teve assim uma percepção da cabeça dele, planejou aquela oferta, falou, vou dar isso de oferta. Tudo bem, era o meio dele chegar até Deus. E a Bíblia fala que Abel foi diferente. Abel, ele pegou da sua melhor ovelha, ele cuidava de ovelhas, ele era pastor de ovelhas. Ele separa ali o melhor carneirinho, bem limpo, o mais gordinho, o mais fofinho, o mais caro, o melhor que ele tinha. E ele oferece a Deus. Então a Bíblia diz que Deus se atentou, que Deus se agradou do que Abel tinha feito. E Deus se agradou porque Abel fez com o coração. Abel fez com a melhor das intenções. E Abel também fez aquilo que era certo fazer. Saiba que nós não podemos fazer para Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira as coisas. Deus, por primazia, cobra de nós que nós tenhamos zelo. Se nós temos uma vida, temos que zelar por ela. Se nós temos um corpo dado por Deus e uma vida, vamos zelar. A Bíblia diz que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Se ele é templo, é onde o Espírito Santo mora. E eu pergunto, o Espírito Santo mora onde tem bagunça? O Espírito Santo mora onde tem sujeira? O Espírito Santo mora onde tem podridão? Não, nós não levamos para casa essas coisas, porque nós não queremos. O Espírito Santo também não vai habitar em nós, se nós verdadeiramente não nos purificarmos, e nós não nos limparmos daquilo que é ruim, do que nos afasta de Deus. Então eu vejo que aqui, Deus se agradou, porque Abel, ele olhou, e ele não colocou ali o valor, ele não agregou coisas, ele olhou para aquilo que era importante fazer, que era importante, que ia agradar, ele queria agradar a Deus. E a gente, quando quer agradar alguém, a gente faz o melhor. Faz o melhor. A esposa, quando quer agradar o marido, com certeza ela faz o prato que ele gosta, ela usa aquele perfume que ele gosta, ela procura fazer algo de diferente, porque ela quer agradar. O marido, quando quer agradar a esposa, com certeza ele vai fazer algo diferente também, porque ele quer agradar. O filho, quando quer agradar o pai, ele procura ser obediente, ele procura ser temente, ele procura zelar, porque ele sabe quem é o seu pai. O pai, quando quer agradar o filho, também. Enfim, assim somos nós com Deus. Deus com certeza quer me agradar e te agradar, não porque nós merecemos, é porque Ele é Pai e Ele ama, e o amor dEle é incondicional, independente da minha condição, da sua condição. Deus tem sempre o melhor para fazer para nós. A questão é a seguinte, é o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem nos dado. Abel reconhecia que Deus tinha dado para ele a capacidade de ser pastor de ovelhas, e com certeza, quando ele olhava para o seu rebanho, quando ele olhava para as suas ovelhas, quando ele olhava para o seu rebanho, ele agradecia a Deus. Ele falava, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, olha, cada ovelha bonita que o Senhor me deu. Deus, obrigado. E eu tenho certeza, irmãos, que o Caim tinha a possibilidade de fazer a mesma coisa, dos frutos. Quando ele colhia, ele falava, nossa, olha aqui, olha essa laranja, olha esse tomate, né? Olha esses pepinos aqui, olha essa alface. Ele poderia ter olhado e falado, puxa, né? Mas irmãos, a Bíblia diz que a cabo de dias, imagina uma alface depois de muitos dias, Alex, um tomate depois de muitos dias, às vezes em casa você acaba até jogando fora, porque murchou de um jeito. Laranja, uma laranja murcha é horrível, né? Então se era a cabo de dias, eu fico imaginando a oferta de Caim, aquele cesto murcho, cenoura murcha, laranja murcha, alface seca, e ele colocou lá para oferecer para Deus. Já o Abel, ele pegou o melhor carneiro, aquele carneiro bonito, aquele bonitinho, o melhor que ele tinha, o mais robusto. Ele falou, esse daqui eu não vou negociar, esse aqui eu não vou vender, esse aqui eu vou oferecer em oferta a Deus. Então Deus se agradou primeiro, porque quando Abel foi fazer uma escolha, Abel, ele não pensou duas vezes em oferecer o melhor para Deus. Abel, ele não pensou duas vezes em fazer o melhor para Deus. Faça a sua melhor oração, não faça aquela oração capenga, aquela oração de cansado, que eu estou cansado.
Oh Deus, obrigado, Senhor, que o Senhor me livrou, o Senhor me guardou. Oh Deus, essa comida que o Senhor está me dando, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Não, você tem que colocar teu coração e oferecer o melhor. Deus poderoso. Sabe, irmãos, tem gente que fala assim, tem gente que vai orar em feito pavão. Irmãos, olha, eu considero pessoa que vai orar e que lê Bíblia, ela sabe o que falar. Então ela não foi feito pavão, ela está falando da Bíblia. Mas eu amo pessoas que oram e elas conseguem fazer citações bíblicas, ela se prepara para orar. Então ela não ora de qualquer jeito. Ela não fica orando, falando coisas por falar, não, ela ora com conteúdo, então ela fala, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés que abriu o mar vermelho, o Deus que operou o milagre da filha de Jairo, o Deus que curou o paralítico em Cafarnaum, o Deus que fez o cego enxergar, o paralítico andar, e a pessoa vai orando, ainda vai falando, e tem gente que acha que sem enfeitar. Não, isso é o seguinte, eu quero orar, mas não quero orar de qualquer jeito. Eu quero determinar e declarar quem é o meu Deus, o poder que Ele tem, o que Ele já fez, o que Ele faz, o que Ele pode fazer. E isso só pode fazer quem realmente quer oferecer o melhor para Deus. O Caim era o tal de orar assim, né? Tá bom, enquanto estiver dando fruta aí, tá bom demais. Isso aí, Deus, valeu, Senhor, tamo junto. Não, irmãos, a pessoa que realmente oferece o melhor para Deus, ela tem primazia na escolha. Ela escolhe e ela não escolhe para ficar com o melhor. Muito pelo contrário, ela tem o temor, ela fala, o melhor não pode ficar para mim. O melhor é para ele, que eu diminua, que eu seja pequeno, que ele cresça. Então o Caim, ele vai oferecer a cabo de dias. Já o Abel não, foi no instantâneo. Já que eu vou oferecer, aqui diz que do primogênito, o primeiro que ele teve, o primeiro que nasceu, ele separou para Deus. E aqui, para você ficar bem claro, para você que me vê, que me ouve, eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de sacrifício, até porque Deus, Ele no Novo Testamento, Jesus é a nova aliança, e não oferece mais para nós sacrifício, não quer sacrifício, Ele quer obediência. Mas aqui, no Antigo Testamento, eram os primórdios, era o começo de tudo, e através do sacrifício também nós aprendemos uma coisa, se aquele carneiro, irmãos, que foi sacrificado, ele foi e pagou com a vida, foi derramado sangue. Até no simbolismo, Abel foi mais esperto. O Abel escolheu um simbolismo claro, a aliança com Deus, ela era sempre renovada e sempre tinha que haver um sacrifício de algum animal, era através do sangue, isso era no Antigo Testamento. No Novo Testamento, capítulo 1 de João capítulo 1, versículo 29, ele diz assim, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Jesus derrama sangue também. E aí, o Caim fica irado. Como que pode, o meu irmão mais novo, como é que pode Deus aceitar, tentar se alegrar com o que ele fez e comigo não? Ele se ira. E Deus procura Caim para falar com ele. Caim, por que você está assim? Aqui diz no versículo 6, capítulo 4. E o Senhor disse a Caim, por que te irastes? Por que descaiu o teu semblante? E ele vai olhar para Caim e ver a cara dele. Sabe, você conhece quando alguém está irado? Você olha na cara e fala, a pessoa está revoltada. Sabe, tem pessoa que fica irada qualquer coisa também, né? Mas aqui o Caim está virado por causa que ele estava com inveja. Ele estava com raiva. Tem gente que tem inveja de mim, que tem inveja de você. Tem gente que tem raiva. Ele dá até aquele sorriso falso, sorriso do lagarto que fala, né? Aquele sorriso assim, sonso, né? Tipo assim, que legal que você isso, aquilo e tal. Mas quando vira as costas, ele está revoltado. E ele fica até irado. Irmãos, eu vou dizer para você que a pessoa ficar irada não é o pecado. Agora, ter inveja já é. Já é pecado. Querer o que é do outro é pecado. Se irar porque alguém conseguiu alguma coisa e você não, foi o que aconteceu aqui. O Caim falou, pô, o Abel conseguiu a atenção de Deus, ele agradou a Deus e eu não, ele se irou. Mas Deus não abandona, Deus vem falar com ele. Olha, se você se encontra irado, sabe que Deus está falando com você nesta noite, igual falou com Caim. Você não está, é inocente, Deus está falando. E ele fala, mas por que essa ira? Deus queria saber, porque Deus tem o escape e a resposta para qualquer coisa que nos angustie. O Caim estava angustiado, ele estava angustiado de ficar nervoso. Como que pode? Irado. E Deus vai alertar ele, fala, olha, o pecado que bate à tua porta. Ou seja, a ira está batendo, é só um prenúncio. Agora, se você der vazão para ela executar, pronto, você vai cair na esparrela. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu quero ler um texto com vocês aqui em Efésios, e eu vou pedir o menino da sonoplastia, esses meninos amáveis aí, que lá em Efésios capítulo 4, no versículo 26, olha o que a Bíblia diz sobre ira, sobre quem está irado. Mas a Bíblia nos dá um alerta aqui, viu, irmãos? Olha o que diz assim, dá para colocar aí? Já colocaram?
Ó, diz assim, ó: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre vossa ira. E o 27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Então, a ira, quem executa o que a ira veio trazer, está dando lugar para o diabo. Você vai ver depois, no capítulo 4, do versículo 8 em diante, que o Caim engana o Abel, chama ele para o campo, leva ele e lá ele mata ele. Ou seja, Deus havia alertado: ó, existe um pecado batendo na porta, não abre. Você está irado por quê? Não vai executar. Mas o Caim não deu ouvido, ele pegou, abriu, escancarou a porta, chamou o irmão dele, levou e executou. A ira fez ele cometer o primeiro homicídio. O primeiro homicídio aconteceu por causa de alguém que estava irado. Caim estava irado, então ele falou, matou o irmão dele. Você entendeu? Por causa da ira. Mas Efésios diz assim, ó: ireis, mas não pequeis. Não deixe o sol prevalecer, se pôr sobre a sua ira. Você sabe o que isso quer dizer? Você que está em casa, você que me vê, você que me ouve. Ou seja, não deixa entrar o outro dia irado. Você está irado. Você quer ver uma coisa? Eu vou fazer uma pergunta aqui, que isso não acontece na sua casa, só na minha. Você já ficou irado com a sua mulher? Não, isso nunca aconteceu com você. Acho que não. Você já ficou irado com seu marido? Já ficou irado com seus filhos? Já ficou irado com seu pai? Imagina. Não. Mas não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, até a meia-noite, antes da meia-noite 1, ainda é dia. Esse dia, você vai lá, sabe, se acerta, pede perdão, baixa a poeira, esquece essa ira, porque se você alimentar ela, você está dando lugar para o diabo. Olha o que aconteceu com Caim, ele deu vazão, então ele executa aquilo que estava no seu coração, era ira. Caim era mau, Caim deu lugar a Satanás, e Satanás dominou a mente dele. Olha só, a Bíblia vai dizer que nós não devemos dar lugar ao diabo, e a ira é uma das portas que leva a pessoa a executar as obras das trevas. A Bíblia fala que Abel era do bem e Caim era do mal. Há uma porção da palavra de Deus lá em 1 João, eu quero ler também, compartilhar com vocês nesta noite, em 1 João, lá no final da Bíblia, 1 João, lá no final, tá? É depois, já perto do Apocalipse, né? Não é o João, o discípulo amado, não. Eu estou falando de, aqui, 1 João aqui. Lá no final da Bíblia, você vai ver que, no capítulo 3, no verso 12, vai falar como que era o espírito de Caim, como que Caim agia. Olha o que diz a Bíblia em João 3:12. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por causa que o matou, por que matou? Por causa das suas obras, porque suas obras eram má, mas a do seu irmão eram obras justas. A Bíblia fala que o que Caim fazia, suas obras eram ruins. Eram ruins. Ele era um péssimo agricultor. Com certeza aquele cara que dormia até tarde e serenava sobre a planta dele, quando ele levantava e jogava água, não adiantava mais. Você sabe que o sereno, você tem que, antes do sol sair, jogar e tirar, para a planta não morrer. Quem é da roça, quem morou no sítio, quem conhece um pouquinho de agricultura, sabe disso. O Caim era aquele cara nó cego, as obras dele eram má. O Caim era aquele cara que não gosta de trabalhar. Quem sabe tem alguém aí na sua casa que fica até meio-dia no sofá, não gosta de trabalhar. Cuidado, que é o espírito de Caim, vai repreendendo isso aí. Tem gente que tem uma preposição, não é. Me ajuda aí? Uma predisposição. Obrigado, minha esposa. Sem você eu não falaria essa palavra predisposição. Mas por causa da minha esposa eu consigo falar predisposição. Ela acabou de me ensinar que eu estou falando preposição. É predisposição. É só trocar o D, I, P, O. A predisposição tem gente que tem a predisposição de se contentar e não fazer nada, de viver uma vida inerte, e quer que as obras sejam boas, enquanto tem gente trabalhando, que levanta cedo, que batalha, que corre, faz isso, faz aquilo, e ela tem um resultado, e aquela pessoa muitas vezes fica irada, não faz nada, e fica irado com quem tem, porque está fazendo. É óbvio que quem faz vai ter sempre um resultado melhor. Abel era do bem, as obras de Abel eram justas. Deus é justo, Deus se alinha com a justiça, então seja justo, procure ser justo nas coisas que você faz, nas coisas que você fala, e você vai ver que Deus vai te honrar, vai te abençoar. Então ele diz aqui assim, que no verso 12, não como Caim, que era do maligno, matou seu irmão. E sabe por que ele matou seu irmão? Olha o que diz a Bíblia. Porque ele era do mal, suas obras eram más, mas a de Caim, seu irmão, era justa. Então, e aqui ele vai dizer depois em diante, né, para a gente não ficar preocupado
com o mundo, porque o mundo nos aborrece. Claro, não gosta da justiça, não gosta do que é certo. Quem gosta do que é errado, irmão, vai te achar um chato, uma chata, porque você procura fazer o que é certo. Tem gente que fala assim, lá vai o santão, lá vai a santona. Não, nós não somos santos, mas nós buscamos viver uma vida de santidade, porque nós somos chamados para isso, para nos separar, para nos purificar. Então, o Caim, ele é aquele cara que Deus tenta conversar com ele e alerta ele. Fala, não vai executar, porque o pecado que te bate à porta. Nesta noite, você que está me vendo nesse culto, você que está vendo essa live, os irmãos que estão vendo esse culto, o que tem batido a tua porta de ruim? Deus está falando para manter a porta fechada. Não abra essa porta, porque essa porta, se você abrir, ela é do maligno e você vai executar aquilo que não agrada a Deus. Olha só, tanto é que lá na frente, se você ler o texto todo, Deus vai encontra com Caim e fala, Caim, por que você está correndo? O sangue do teu irmão clama por justiça, porque Abel era justo. Quando Abel oferece aquele carneirinho, aquilo agradou a Deus, porque também simbolizava a aliança do sangue, simbolizava o sacrifício. Então, agora é o próprio sangue do Abel que está clamando por justiça, que foi derramado o sangue de um inocente. E Deus falou para ele assim, olha Caim, agora você vai viver errante, você vai viver fugindo, e todo mundo que vê você vai querer te matar, mas porém eu vou colocar uma marca, que ninguém vai te matar, ou seja, ele ia pagar caro, ele ia sofrer as suas consequências de ter tomado uma decisão por causa da ira. Então, irmãos, a melhor coisa que nós devemos fazer, quando nós irarmos, é orar. E pedir a Deus para acalmar nosso coração. É ficar quieto, é não abrir a boca, é não tomar nenhuma decisão. Porque a ira tem feito pessoas pecar. Aqui diz, ireis, mas não pequeis, em Efésios está dizendo. Ireis, mas não pequeis. Para nós não dar lugar para o diabo. Ou seja, muitas vezes as pessoas acham que somente fazendo as coisas certas e tal, o inimigo não vai nos atacar. Não, Satanás não desiste de querer atacar quem serve a Deus. Ele não desiste de atacar a obra de Deus, de querer fazer o mal, porque ele é má. Ele não sabe fazer o bem. Mas nós que conhecemos a Cristo que faz o bem, andamos na luz para que não haja trevas em nós. Então, a morte de Abel aconteceu por causa da ira de Caim. Às vezes, a inveja não foi nem tanto, foi mais a ira, a raiva, o ódio. Tem pessoa que fala assim, nossa, eu estou com ódio. Um dia a pessoa falou assim, eu estou com um ódio mortal de tal pessoa. Eu falei, misericórdia, ora primeiro por você e depois pela pessoa. Para Deus tirar esse ódio mortal, porque essa palavra é pesada demais. Ódio mortal quer dizer, é o que Caim teve. Caim teve um ódio mortal, porque ele matou o irmão dele. Sabe, às vezes você vai falar, não, olha, eu nunca vou chegar a esse extremo de matar alguém. Às vezes, irmãos, nós não chegaríamos a esse extremo de matar mesmo alguém por ódio. De matar, que eu falo fisicamente. Mas às vezes a gente mata com palavras. Mata, às vezes, causando decepção. A gente mata, às vezes, irmãos, no espiritual. Sabe? Eu estava lendo um livro um tempo atrás, e nesse livro tem um pastor que ele conta uma história de algo que aconteceu com ele. Ele era pastor de uma igreja no interior do Paraná. Essa história é verídica, isso não é uma história parabolizada, não, isso aqui é fato. E ele pastoreava, e um dia uma irmã não gostou de algo que o pastor fez, e para se vingar, essa irmã difamou o pastor para a esposa, e disse, o pastor está fazendo assim, sim, assado, e está acontecendo isso, sim, assado, entre eu e seu marido. E não era verdade, era porque ela queria o mal dele. Ela era filha de Caim. Quem é filho de Caim quer o mal. Tem até uma canção que eu gosto, na época que eu era jovem, viu, Daniel? Eu também já fui jovem. Hoje eu estou fazendo 47 anos, mas eu já fiz 17 também. E eu tinha uma música que falava assim, quem fala mal de mim são os filhos de Caim. E eu escutava, era um rock, eu sempre gostei de rock, né? Quem fala mal de mim são os filhos de Caim. E eu quero dizer uma coisa para você, que essa moça, então ela fez mal àquele pastor, a esposa acreditou, os filhos acreditou, ficou um rebuliço dentro da igreja, a igreja se virou contra esse pastor, e ele foi embora dessa cidade. A esposa o abandonou, e ele ficou só, acabou o ministério desse pastor. E passado alguns anos mesmo, porque essa história é de 90, dos anos 90, e já agora em 2008, 2010, houve uma situação dessa mulher já enferma, que fez mal para esse pastor, procurar o líder dele da época e dizer, olha, naquela época eu menti, eu causei mal, e eu estou para morrer, mas eu não quero morrer com essa culpa, eu me arrependo do que eu fiz. E eles acharam esse pastor hoje ele não era mais pastor, ele estava no interior do Paraná, tomando conta de uma lavoura, de um sítio, trabalhando, e
o líder dele, da época que puniu ele, foi procurar ele e disse: olha, fulano está assim comigo, quer falar com você, nós queremos te pedir perdão, nós queremos dizer para você que nós erramos contra a sua vida, e tudo, e enfim, nós estamos aqui para dizer que nós te aceitamos de volta e tudo. Esse pastor disse o seguinte, falou: olha, eu gostaria muito, muito, de poder, eu aceito esse pedido de perdão, tudo bem, mas eu gostaria muito que vocês pudessem reverter tudo que foi feito para mim, porque o pedido de perdão é a questão dele liberar perdão para eles, mas não ia trazer de volta a vida dele. E nesse mesmo livro tem uma citação que fala: então pede para subir num alto de um prédio, solta de lá assim, pega um travesseiro cheio de penas, que vende esses travesseiros, pena de ganso, né? Solta lá do alto de um prédio onde vai ventando. E sai saindo pela cidade, pega tudo de volta, põe de novo e traz. Se você conseguir fazer isso, você volta aqui para pedir perdão. Sabe por quê, irmãos? Nunca mais, depois que espalhou, vai ser a mesma coisa. Nós temos que vigiar a nossa boca, a nossa língua. Cuidado com o que você fala do teu pai, da tua mãe, do teu marido, da tua mulher, do teu filho, do teu irmão, do teu pastor. Cuidado com o que você fala das pessoas, porque muitas vezes nós estamos matando as pessoas. Nós iramos e na ira a gente vê coisas que não era para ver, começa a falar, só que depois a gente não consegue pôr palavras de volta para dentro, porque elas já saíram e toda palavra produz efeito. Toda palavra, ela produz efeito, tanto de vida e de morte. Então que nós possamos entender que Deus não quer que nós iramos. Se nós irarmos, nós não devemos pecar, pôr em prática a ira, para não casar mal, matar alguém. Caim matou Abel, fisicamente, mas muitas vezes eu e você matamos as pessoas moralmente, espiritualmente, intelectualmente, de várias maneiras, que não é física, mas que casa mal da mesma maneira. E esse pastor, claro, depois de anos, quase 20 anos, ele perdeu de viver a sua vida, a sua fase de juventude com a sua esposa, de ver os seus filhos crescer, de ter a sua igreja, de ser um grande líder. Ele perdeu tudo isso por causa de uma ira de alguém que ficou indignado com a situação e resolveu se vingar. Então cuidado, a Bíblia diz que a vingança é do Senhor. A Bíblia diz que as nossas lutas, as nossas batalhas são dele. Então se você irá, coloca nas mãos do Senhor, fala: Senhor, luta por mim, porque se eu tomar a posição disso, eu posso fazer coisa errada. Quantas vezes eu falo: Senhor, me dá graça, porque se o Senhor me der força, eu vou arrebentar. Eu prefiro a graça, porque se Deus, tem coisas, irmãos, na nossa vida, que se Deus der força e a gente agir que nem os seres humanos, os homens agem, nós vamos tomar a decisão errada, nós vamos dar com o burro na água, nós vamos partir para o confronto, nós vamos para a violência. E Efésios 6 vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, contra sangue. Nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Não queira duvidar do que você é capaz, do que eu sou capaz, porque a Bíblia diz que nós somos mal, bom é Deus. Cristo que opera em nós, que é bom e dá para nós do seu Espírito, da sua graça, do seu discernimento. Amém? Então, Deus, ele rejeitou a oferta, sim, de Caim. Caim era mau, era malvado. E com certeza ele fez de propósito, ele escolheu a dedo, falou: bom, essa cenoura aqui já não vai dar mais para eu negociar lá na feira, esses legumes, isso aqui não vai dar mais, tá, nem para eu fazer uma sopa, nada, eu vou levar lá para o altar, pelo menos ofereço para Deus. Cuidado, às vezes na assistência social da igreja, minha esposa, a gente fala: meu Deus, às vezes as pessoas não têm zelo, não têm prudência, já jogamos muito feijão, arroz fora, porque chega vencida a data, às vezes com caruncho. Eu não vou dar para alguém algo que não serve para mim, não posso. Até pela lei isso é crime. Até o restaurante, quando a comida é vencida, não pode, o mercado não pode. Então nós temos que entender que se nós estamos fazendo alguma coisa para Deus, o mínimo que nós fazemos tem que ser com o máximo de qualidade. Mesmo que for o mínimo que eu faça, tem que haver o máximo de zelo, de primazia, de fazer o melhor, a minha melhor oração, o meu melhor louvor. Nós, estamos aqui, a gente para tocar um hino, a gente não é músico, mas a gente procura, às vezes, vamos ensaiar, ver, para acertar. Temos que fazer o nosso melhor, porque Deus conhece o teu melhor. Às vezes o teu melhor não é o suficiente para quem está vendo. Talvez alguém que fala: puxa vida, eu sei fazer muito melhor, mas Deus está vendo o teu coração, que você está dando ali teu melhor que você pode. Na oferta do Vivo a Pobre, eu vejo esse exemplo, que aquela mulher, ela vai ali ofertar o melhor que ela tinha, ela dá tudo que ela tinha e ela agrada a Deus. Deus reconhece, Deus vê. Eu quero encerrar a live de hoje, a palavra de hoje, lendo ainda em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 4, para orar por você nesta noite. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Meus meninos, meus sonoplastas estão dizendo que meu tempo acabou, mas a bênção de Deus ainda não. Então dá tempo para eu ler aqui, Hebreus 11, 4.
para encerrar o culto dessa noite, amém? Hebreus capítulo 11, versículo 4. Dá para colocar a transcrição aí, meninos? Que diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Ou seja, a oferta de Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Nós estamos em 2020, e o que Abel fez serve de testemunho para nós falarmos nesta noite. Passaram-se milhares e milhares de anos, são 2020 pós-Cristo. Antes de Cristo teve o período também, como é que fala, da preparação para Cristo, ou seja, todo o período de vida. Eles foram os primeiros habitantes da terra, e até hoje o gesto de Abel serve de exemplo para mim e para você. Que o que eu venha fazer, eu quero encerrar dizendo isso, o que você venha fazer, o que eu venha fazer para Deus, seja motivo de posteridade, que quando nós estivermos mais aqui, nosso filho possa dizer: olha, meu pai e minha mãe era fiel a Deus, ia na igreja, me ensinou a fazer isso. Que os nossos netos digam assim: meu avô, minha avó cantava esse hino e dizia que eu tinha que fazer isso e isso. Que a nossa geração futura, daqui a 100, 200 anos, 300 anos, milhares de anos, possa dizer: um dia o meu pai ensinou para o meu avô, que ensinou para o meu bisavô, que ensinou para o meu tataravô, que ensinou, que chegou a nossa família, vive a tradição de oferecer o melhor para Deus. E a Bíblia também nos ensina, como eu falei, de ira. Se houver uma ira no futuro, dentro da nossa parentela, da nossa família, eles vão dizer: nós não vamos abrir a porta do pecado que está à nossa porta para abrir. Nós não vamos, o pecado que já a porta e bate, nós não vamos abrir, porque nós estamos blindados em fazer o que é certo. A porta do mal, ela só vai prevalecer se você abrir. Feche essa porta na tua vida em nome de Jesus. Feche essa porta no teu casamento em nome de Jesus. Feche essa porta na tua saúde, na tua vida pessoal em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesta noite em nome de Jesus. Você que está na sua casa, coloca a mão no teu coração. Você que está presente, coloca a mão no teu coração. Senhor, Pai, em nome de Jesus. Nós, meu Deus, não queremos, meu Pai, Senhor, ser assassino de ninguém. Nós não queremos assassinar a moral de ninguém, a vida espiritual de ninguém. Não queremos que nenhum se perca. O Senhor disse que o Senhor não quer que nenhum se perca, Pai. É a vontade do Senhor que todos se salvem, que nós não sejamos responsáveis por aqueles que se perdem, mas que sejamos amáveis, tratáveis, e que possamos, meu Pai, ter em nós as marcas de Cristo, Senhor. Nós queremos ter em nós, meu Pai, ó Deus, a identidade, o zelo de Cristo, o testemunho de Cristo, para que vidas sejam alcançadas e salvas. Pai, em nome de Jesus, todas essas vidas que estão conosco neste culto, todas as vidas que estão presentes, que estão na sua casa, eles possam agora ser, meu Pai, ó Deus, antes da meia-noite, Senhor, não deixar o sol se pôr sobre aquilo que tem causado ira, raiva, angústia. Retira isso de nós, porque isso não te agrada. Deus, assim como o salmista Davi pediu um espírito reto e inabalável, que nós tenhamos de Deus um espírito reto e inabalável. E que essa palavra, Senhor, fique gravada na nossa mente, no nosso coração. Que essa palavra, Senhor, fique gravada na nossa alma. Que essa palavra, Senhor, fique gravada, Senhor, ó Deus. E não só gravada, mas nós possamos, meu Deus, apertar o play e praticar. E ouvir de novo, e pôr em prática com ações de graça, Senhor, para que o teu nome seja engrandecido. Que nossa vida sirva, meu Deus, para restaurar vidas. É o que eu te peço nesta noite, Senhor. Nos abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero orar encerrando. Esse é o último domingo do mês. Você que está na sua casa, que fez aniversário no mês de julho, que está aqui, acho que é só você, né, Dani? Os que estão aqui hoje. O irmão Rogério, eu sei que fez no dia 15. Tem mais alguém? Amém. Nós vamos estar orando agora para quem fez aniversário. Se você está na sua casa e fez aniversário no mês de julho, receba essa oração. Pai, em nome de Jesus, sou grato pelos aniversariantes desse mês. Deus, a qual eu me incluo. Te agradeço, Senhor, por mais um ano de vida, Senhor. Esse, como disse o nosso irmão Jado, você tem sido um ano atípico, um ano que talvez nós até falamos, Pai, acaba logo. Porque, Senhor, nós nunca temos vivido isso, Senhor. Mas nós podemos comemorar a vida, Senhor. Ó Deus, com pandemia, com o mundo em crise, com tantas as coisas, nós podemos celebrar a vida. Eu te louvo, Senhor, pela vida dos irmãos que no mês de julho fizeram aniversário. Se tem alguém em casa, Pai, que fez aniversário agora em julho também, que o Senhor visita, dando, meu Pai, anos e anos de vida, saúde,
graça e alegria sobre a minha vida, a vida do Daniel que está aqui. Deus também haja, Senhor, ó Deus, essa graça mais que abundante, e que o Senhor, meu Pai, ó Deus, abençoe mesmo, meu Pai, realizando os sonhos, os desejos, nos dando graça, saúde e nos dando uma vida plena, mais que abundante, em Cristo Jesus. Amém e amém. Nós vamos orar agora também pelas contribuições, dízimos e votos na casa do Senhor. Você que está aí assistindo o culto, quando você estiver vindo à igreja, procure também ser fiel nessa área, procure contribuir a Deus, para que a sua vida nessa área também seja abençoada. Lembrando que em todas as áreas nós seremos abençoados se nós guardarmos os princípios de Deus. Eu falava hoje de manhã que os 2 maiores mandamentos: o primeiro, ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o segundo, ama o teu próximo a ti mesmo. Se você não praticar esses 2 mandamentos, você anula todos os demais. Então, Deus não quer nosso dinheiro, Deus quer nossa fidelidade. Deus não quer nosso sacrifício, Deus quer nossa obediência. Então vamos obedecer a Deus. Amém? Pai, abençoa, consagra as ofertas, dízimos e votos da tua casa. Senhor, que nunca falte na vida dos teus filhos. A esses irmãos que têm vindo aqui, Pai, durante as lives, para contribuir. Que o Senhor venha, meu Pai, ó Deus, multiplicar. Que o Senhor venha, Senhor, ó Deus, não deixar faltar. E que o Senhor abra as portas em nome de Jesus. Pai, também eu te peço, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, já encerrando esse culto, que aqueles que estão em casa recebam essa bênção também, Pai. Bênção de prosperidade, bênção de fecundidade e bênção de renovação, em o nome de Jesus. Pai, que o Senhor nos abençoe poderosamente. Eu quero dar a bênção apostólica também, dizendo que quarta-feira, às 19 horas, tem o culto. Mas amanhã, segunda-feira e terça-feira, às 19 horas, vai ter a live de Vida pela Cidade. Nós vamos estar transmitindo. Quero que você acesse essa página para assistir a live. Ou vou estar aqui na igreja com alguns irmãos, ou vou estar de casa, ou de algum lugar. Se eu tiver algum compromisso, nem que for dentro do carro, haverá uma palavra em um momento de oração, de vida pela nossa cidade. Nós vamos determinar que a vida está em Itatiba, que tem vida nessa cidade, que tem vida para as igrejas, tem vida para os empresários, tem vida para as autoridades, tem vida para nós, tem vida para a nossa família. Agora coloque a mão no teu coração e receba a bênção apostólica. Que o grande e eterno amor do Deus Pai, e que a graça poderosa do Filho, e que a comunhão consoladora e eterna do Espírito Santo de Deus esteja em cada coração, hoje e sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E vencendo vem Jesus. Deus te abençoe. Amém. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.